Este estudo de hoje vai começar pelos povos indígenas do Brasil. Observem as imagens da página 78 e também depois da 79. Aqui nós temos uma gravura dos Tupinambás de 1580 e aqui uma parte do mapa do Brasil, que está no Atlas Miller de 1519. Na página 79 vocês vão ter um mapa um pouquinho maior, para vocês compararem, né? Como era o mapa do Brasil 1519 e como ele é atualmente. Essas imagens apresentam uma visão do europeu branco do século XVI sobre outros povos, no caso, os indígenas do Brasil. E a visão que é nutrida sobre os outros, sobre o outro, representa muitas vezes valores e limitações de nossa própria visão de mundo. Então, essas imagens são representações da forma de visão dos europeus daquela época, dos europeus brancos, e não como realmente eram os indígenas. Atualmente, é possível saber sobre a visão que os europeus tinham sobre os indígenas, muitas vezes irreais, com base nos relatos e nas ilustrações feitas na época em que chegaram até os dias de hoje. A impressão dos indígenas sobre os europeus, o que os indígenas como eles viam os europeus, no entanto, se perdeu ao longo do tempo, uma vez que esses povos têm tradição oral de registro e não de escrita. Então, a gente só tem aqui registros da visão de apenas um povo, que, no caso, os europeus brancos, ok? Então, vocês vão ler essa página, grifar isso que eu destaquei e vamos falar um pouquinho sobre os indígenas, né? Os indígenas tinham hábitos diferentes daqueles dos europeus, como não usar vestimentas, possuir outro sistema de crença e viver da caça, da pesca e da agricultura de subsistência. A agricultura de subsistência é aquela que você planta apenas o necessário para você se alimentar e não para ter muitos produtos e vender e lucrar com isso, ok? Então, na página 79, né, nós temos aqui a pergunta: por que os europeus retratavam os indígenas de forma fantasiosa? Eu já expliquei, mas vou retomar. Porque tinham como referência a Europa e seus costumes para representar as demais culturas. E aqui nós temos o mapa do Brasil de 1519, vocês observem bem e comparem com o mapa do Brasil atual, ok? Vamos analisar aqui, vamos responder as duas questões. Que momento o mapa está retratando? Essa imagem é uma representação real do Brasil ou imaginada pelos portugueses? Justifique. O mapa retrata a chegada dos portugueses ao Brasil. Observem aqui as caravelas chegando. Aqui nós também temos alguns índios carregando o pau-brasil. O pau-brasil é vermelho, a madeira é vermelha. E nós temos aqui também representando florestas, alguns animais, ok? Só que em 1519, no entanto, os portugueses conheciam apenas o litoral do Brasil. Portanto, o mapa retrata o imaginário dos viajantes sobre o território. Eles não conheciam essa parte aí do interior. B. Faça uma descrição detalhada de como o Brasil e a população nativa são representadas no mapa. O Brasil é representado por floresta, com diversos tipos de animais, e os indígenas são retratados realizando várias atividades, como a extração do pau-brasil. Tá certo? E agora nós vamos falar e refletir sobre o encontro entre os tupi e os portugueses. Observe que aqui está os tupi.
Na verdade, não foi um encontro, né? Foi um desencontro devido aos grandes conflitos que ocorreram. Em 1500, o território da Bahia era ocupado pelos Tupi. Eles não se chamavam índios. Esse nome foi dado pelos portugueses por acreditarem terem chegado às Índias. Os Tupi viviam no litoral brasileiro em aldeias com cerca de 300 a 2.000 habitantes. Além de caçar e pescar, cultivavam mandioca, milho, batata doce, algodão, entre outros produtos. O trabalho era dividido entre homens e mulheres e visava a subsistência. Nas sociedades indígenas do grupo Tupi, no início da colonização do Brasil, havia uma clara divisão das tarefas. Os homens caçavam e derrubavam a mata, ao passo que as mulheres se dedicavam ao plantio e ao cuidado das crianças. Também existiam atividades que cabiam a todos, homens, mulheres e crianças, como a pesca e a coleta de frutos, raízes e folhas. Além dos Tupi, outros povos como os Guarani, os Botucudo, os Caingangue e os Tupinambá viviam no litoral brasileiro. Como os portugueses não conheciam o território brasileiro, tiveram de se adaptar aos costumes tupis. Eles fizeram alianças em busca de segurança, alimentação e facilidades para extrair o pau-brasil. E aqui iniciaram os conflitos. O pau-brasil era derrubado pelos indígenas e trocado por tecidos, facas e outros objetos. Mas eles se recusavam a cortar grandes quantidades de árvore, pois não entendiam a necessidade de lucro dos europeus. Isso gerou um conflito e os portugueses começaram a aprisionar os indígenas e explorar a sua mão de obra. Eles intensificaram a colonização e começaram a impor o seu modo de vida aos indígenas. Então, houve um choque de valores entre indígenas e portugueses. Enquanto os índios tinham um modo de vida completamente integrado à natureza e precisavam de seu equilíbrio, os portugueses buscavam explorar os recursos para gerar lucros no comércio europeu. É importante também destacar que essa descrição que foi feita é somente diz respeito somente ao modo de vida dos indígenas do grupo Tupi, na época das grandes navegações portuguesas. As culturas indígenas mudam com o passar do tempo e as culturas indígenas de hoje podem ser diferentes daquelas do passado. Então, aqui no exercício 3, vocês vão falar um pouquinho sobre os hábitos dos Tupi. No exercício 4, explique por que os portugueses precisavam se adaptar aos costumes indígenas. Foi o que eu falei, né? Como eles não conheciam o território, precisaram se adaptar para ter segurança, alimentar-se e conseguir praticar o comércio de pau-brasil. Mas isso foi somente no início da colonização, porque depois os portugueses passaram a trazer alimentos e utensílios e também a transmitir alguns dos seus costumes aos indígenas. Sendo assim, houve grandes trocas culturais entre indígenas e europeus, e a tradição indígena tem muita importância na formação cultural brasileira. Aqui nós temos uma foto, né, de crianças indígenas Guarani brincando.